Agora, vamos olhar, assim, quais são os critérios, né, quando a gente está olhando um imóvel de leilão sob o prisma de mercado, né? Quais são os critérios que são importantes a gente olhar? O primeiro deles é localização. Como imóvel, de maneira geral, investimento em imóveis, inclusive no inglês, né, se você olhar aqueles programas que passam na TV a cabo, né, falam de reforma e venda, e mãos à obra e tudo mais, é muito comum eles usarem essa expressão de location, 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 né? Localização, localização, localização. A localização é uma das coisas mais importantes no imóvel, né? E dentro desse aspecto da localização, é importante também você avaliar quais são as facilidades que você tem nas redondezas, né? Você tem escolas, supermercados, comércios, bancos, né? Vias de transporte público, metrô, ônibus, né? Parques, quais são as vias de acesso, como é que é a estrutura do imóvel, né? Esse imóvel tem estrutura de segurança, esse imóvel tem estrutura de lazer, né? Tem piscina, tem salão de festa, tem elevador, tem estacionamento, esse estacionamento é coberto, ou esse estacionamento é aberto, né? Qual é a área desse imóvel? Qual é a área privativa, qual é a área comum, qual é a idade desse imóvel, né? Quais são os custos indiretos que você tem nesse imóvel? E quando eu digo os custos indiretos, eu estou falando de, por exemplo, IPTU, condomínio, outros custos que eventualmente você tenha, né? Enfim, como é que ou são os aspectos, por exemplo, de criminalidade ou de áreas degradadas nas redondezas, né? É natural você pensar o seguinte: você pensa dois imóveis iguais, um está do lado de uma comunidade e o outro não está, é natural você considerar que aquele que está do lado da comunidade tenha um nível de desvalorização maior do que outro que não, ou de uma área degradada, sei lá, de um terreno baldio, né? Enfim, áreas, sei lá, pensando assim, às vezes aparece lá aquela Cracolândia lá em São Paulo, né? Áreas com muitos drogados e tudo mais. Eu imagino que não deve ser fácil, cara, vender um imóvel lá no meio da Cracolândia, assim, né? Então, isso tudo parece bobagem, mas são itens que você precisa avaliar. Assim como você avaliar o que eu chamo lá de vetores de tendências, né? Então, por exemplo, às vezes você olha com muita clareza que determinadas regiões, determinados bairros estão em franco processo de expansão, né? Às vezes direcionados por questões de infraestrutura, né? O metrô que está chegando, ou uma via, ou um parque, enfim. Mas você tem claramente, às vezes, áreas em desenvolvimento, em franco crescimento, em alta demanda, né? E você precisa estar atento a esse tipo de coisa, né? E se você não tem a informação, você pode conversar com pessoas que atuam naquela região, que podem trazer esse tipo de informação para você, né? Você precisa investigar todos esses aspectos, porque esses aspectos serão centrais na análise sobre a liquidez do imóvel, né? Você, por exemplo, as pessoas se preocupam muito, mas qual é a liquidez do imóvel? Primeiro que você tem uma questão de quando você compra um imóvel por um preço muito reduzido, é muito mais simples você, né, gerenciar no preço o start da demanda, né? A gente está para mudar e aí a gente estava, enfim, se desfazendo de algumas coisas assim, utensílios, né, equipamentos, tal. E a gente vê claramente que, por exemplo, bota no LX o negócio, se você botar barato, é um enxame de abelha, assim, uma hora para outra você vende. Então, o ponto é você efetivamente trabalhar com o preço, mas você pode fazer toda essa investigação, né, utilizando corretores de imóveis, né, enfim, pessoas que atuam no segmento para ir construindo uma visão mais clara e mais completa sobre cada um desses itens que a gente falou, e eles vão te dando uma clareza com relação ao perfil de mercado, a demanda, a liquidez sobre aquele determinado imóvel.